Está começando mais um Toque da Saúde, lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Esse podcast é um oferecimento de Cocócoras, o banquinho que cuida da sua saúde intestinal. Para vocês saberem mais, por favor, visite o Instagram, @cocócoras, ou dá um pulinho lá no nosso site, que a gente vai ter mais informações em breve, inclusive um review para você saber o que é o Cocócoras, como usar e quais são os benefícios. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Lembrando que se você for lá no Instagram do Cocócoras e falar que veio pela saúde, você tem um desconto especial para ouvintes. É isso mesmo. E recadinhos básicos, galera que está ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou YouTube, por favor, siga a gente nessa plataforma. Se você está no Spotify e é ouvinte do Toque da Saúde, não esquece de fazer a nossa avaliação, dando as 5 estrelas, pois a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para as pessoas que também podem ser impactadas, que parecem que também gostam de vocês. E as outras plataformas também, Instagram, a gente está lá, Facebook, LinkedIn. Então é só procurar a gente e, óbvio, o nosso site toquedasaude.com.br, onde você pode assinar a nossa newsletter gratuitamente e receber o nosso boletim de 15 em 15 dias de o que está acontecendo na área da saúde. Então, se você quer ficar por dentro da saúde, essa é uma bela forma, mais uma forma, né, Edmund, de assinar e ler o conteúdo do podcast que a gente grava de 15 em 15 dias também. Perfeito, você emendou? Não, você emendou todos aí, gostei, foi rápido. Tá ficando rápido pra galera acelerar aqui, né, e a gente não ficar tomando tempo. Mas vamos falar do nosso assunto hoje? Vamos dar uma introdução, Edmund, por que a gente escolheu falar desse assunto? Por favor, quer fazer as honras? Rafa, a atividade física ela tem tomado uma proporção grande nos tratamentos e na prevenção de saúde. Então, várias profissões de saúde têm adotado a atividade física também nas suas recomendações. No Não só tratamento, só lembrando, né, Edmund, no tratamento também, né, a gente viu que há um tempo atrás que o Instituto de Oncologia mesmo está colocando um profissional de saúde dentro dos hospitais, agora é lei, tem que ter o profissional, então a gente também está fazendo parte do tratamento, além de, obviamente, da prevenção e da promoção. Da promoção, exatamente. Muito bem. E com isso, muitos profissionais, além dos profissionais que já têm um movimento como ferramentas de trabalho, os clássicos, né, profissionais de educação física, fisioterapeutas, TOs, mas outras profissões também têm falado sobre atividade física. E isso nos interessa muito, obviamente, por ter um talk chamado da saúde e por ser duas profissionais de movimento, de educação física no caso. Então a gente se interessa pelo que tem falado, vamos dizer assim, como a atividade física tem sido promovida por outros profissionais. E há um tempo atrás a gente se aproximou ainda não é uma especialidade no Brasil, mas em breve será, chamada Medicina do Estilo de Vida, que apesar do nome de ser Medicina do Estilo de Vida, ela não é exclusiva para médicos. Então é uma linha de raciocínio que a gente se aproximou muito por acreditar na ideia, sim, de vários profissionais de saúde interagindo para levar educação e tratamento de qualidade para o paciente. E a gente se aproximando dessa medicina do estilo de vida, um dos pilares dele é a atividade física. Se vocês quiserem mais informações, a gente tem 2 episódios sobre isso, aproveitem. E eles têm 6 pilares, e um deles é a atividade física, e de tempos em tempos eles geram guidelines, diretrizes para os profissionais aconselharem a atividade física, seja qual for o profissional. E recentemente, ano passado, saiu uma diretriz de atividade física para médicos que adotam a medicina do estilo de vida. E a gente pegou esse artigo e hoje a gente vai falar um pouco sobre ele pela importância da mensagem que está chegando. O objetivo do artigo é fazer uma revisão dos aconselhamentos, dos principais pontos sobre atividade física para levar para os médicos de família. No caso, esse artigo foi com foco no público médicos de família, que são aqueles médicos que aqui a gente tem também no Brasil, apesar de ser um artigo americano, também temos no Brasil essa especialidade, que são aqueles médicos da linha de frente, de primeiro atendimento, do cuidado primário, que são médicos que fazem mais um acompanhamento geral e, se necessário, eles encaminham para as especialidades. Então, esse artigo ele visa fazer uma revisão dos aspectos dos conhecimentos de atividade física que esses médicos estão recebendo para, assim, aconselhar os pacientes. Isso nos interessa muito, Rafa, porque é muito importante que
os profissionais de saúde estejam falando a mesma língua. Porque imagina, o paciente ele vai no médico que fala que a atividade física é uma coisa. E aí, quando ele procura o especialista fala que não, é outra coisa que ele tem que fazer. E essas mensagens divergentes pode mais confundir do que ajudar o paciente. Então, a gente pegou o artigo, leu ele todo, a gente vai falar ponto a ponto aqui, e a gente espera que esse episódio chegue no máximo número de profissionais de saúde possível, por todos os profissionais de saúde que aconselham a atividade física, que estejam mais seguros e, entre aspas, atualizados do que a gente tem de prescrição de atividade física hoje. Então, esse foi o nosso objetivo. Rafa, vamos começar, então, pela introdução. Como geralmente os artigos fazem, eles dão um apanhado mais histórico, mais contextual, e dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro que ele já começa destacando o quanto a atividade física pode ser preventiva para doenças crônicas e para mortalidade, com aquelas estatísticas clássicas e sempre trazendo a ideia do viver mais, da longevidade no sentido de viver mais. E a gente sabe que isso não tem funcionado muito bem. Promover a atividade física simplesmente pelo fato de se viver mais parece não funcionar para a maioria das pessoas. As pessoas precisam de outros motivos para ter atividade física na vida. Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção, Rafa. A gente ainda continua promovendo a atividade física logo na introdução, entre aspas, assim, se você não fizer, você vai morrer mais cedo. Se você não fizer, você vai ter uma doença crônica. É como se fosse usar o apelo ao medo para promover a atividade física. A gente tem episódios falando sobre isso, outros episódios falando sobre isso, da importância de ter várias estratégias de promoção à atividade física e não só pelo medo, porque para a gente atingir maior parte da população. E logo em seguida ele fala isso. Mesmo sabendo desses benefícios, apenas 23% dos americanos cumprem toda a recomendação e 50% cumprem a recomendação da atividade aeróbica. Ou seja, nem a maioria, mesmo sabendo desses benefícios, a maioria ainda não faz com constância. Então, isso chamou bem a atenção da gente precisar, nos artigos, quando a gente estiver falando entre profissionais de saúde, trazer uma maior abrangência de motivos de fazer atividade física, e não só o apelo ao medo. Outra coisa importante falar também, Rafa, que essas recomendações, números, só X pessoas cumprem as recomendações, só X... Lembrando que essas recomendações, elas são baseadas ainda no artigo de 2018, né? Porque esse artigo, apesar de ser 22, eles se basearam no artigo de 2018 de recomendações, que ainda considera os 150 minutos de atividade física moderada e 2 vezes por semana de treinamento de força. Não que essas recomendações acabaram, não é isso, mas a gente já sabe, e a gente também tem um episódio sobre isso, Rafa, que as recomendações foram atualizadas em 2020, dizendo que todo movimento conta, todo passo conta. Então, eu também achei que, apesar de ele ter trago um dado estatístico aqui, a gente também perde a oportunidade de, logo na introdução, promover essa nova recomendação, mostrando para os profissionais de saúde, logo de cara, que mesmo que a pessoa ainda não cumpra a recomendação, ela vai ter benefícios fazendo menos quantidade. Tá? Aí ele fala sobre isso depois, a gente vai falar sobre isso, que depois, no meio do artigo, ele fala, lembrando que todo movimento conta, alguma coisa é melhor que nada, mas eu achei que ele perdeu a chance de trazer logo isso na introdução para ficar uma coisa mais fixada né? E não seguir só um roteiro que geralmente os profissionais de saúde acabam fazendo, né? De dar uma introdução de coisa ruim, esperando que aquilo ali seja suficiente, até porque a gente tá falando de educação, né, Edma? Porque se a gente tá falando, o artigo fala para profissionais de saúde, óbvio, mas quando a gente educa uma outra pessoa, naturalmente o nosso discurso segue as referências que a gente tem de leitura, né? Sim. Então eu entendo o que você quer dizer. Ele perdeu a chance de já começar a mudar esse cenário. Ele até fala no meio do artigo, mas são pequenas frases que, às vezes, se você não tiver realmente uma leitura muito atenta, talvez passe. Então, ali naquele início, seria, na minha opinião, é importante a gente começar a mudar esse discurso só da recomendação de 150 minutos. Começar a valorizar as mensagens de incentivo de qualquer movimento conta.
Legal. Você falou sobre os episódios que a gente tem. Galera, se vocês estão aqui pela primeira vez, são os episódios que eu fiz com a Edma, né? Nós fizemos juntas, não tem ninguém. Então não é muito difícil de achar, não. Tem uns 3 ou 4 episódios, né? Dentre esses aí que ela falou. Então é só ir buscar na busca no site ou no nosso Spotify que você vai achar os nossos 2 episódios. Beleza, Rafa. Só para falar aqui as mensagens curtas que a gente pode usar quando a gente fala de recomendação de atividade física. Então, mova-se mais, sente-se menos, são frases que os próprios artigos das recomendações usam já. Todo movimento conta, um pouco é melhor do que nada, e um pouquinho mais é melhor do que um pouco. Então, são frases que a gente já pode usar, poderia ter usado na introdução para gerar esse incentivo à mudança de comportamento mesmo. Certo? Certo, perfeito. Engraçado, né? Como, saindo um pouco daí desse artigo, como realmente a comunicação é algo que é poderosíssima, né? No processo de educação e de mudança de comportamento, né? Então, só da nossa comunicação ser um pouco mais otimista, um pouco mais suave, leve e não dar focos em coisas ruins, que é o que você disse, pelo menos, ela tem uma efetividade muito grande no processo da pessoa seja mudança de comportamento, seja é uma pessoa que está com tratamento de dor, por exemplo, que tem artigos muito bons falando nisso, que ele estava dando uma revisada essa semana. Mas como a nossa comunicação do profissional de saúde é fundamental nesse processo, né, Edma? Então, pode não ficar claro por que a gente está falando disso nessa introdução, de por que uma introdução ao exercício físico, a importância do exercício físico vai muito além de você falar só que a pessoa pode morrer mais cedo se ela não fizer. Então faz sentido a gente estar batendo nessa tecla, né? Não é só para uma única objetivo de criticar o que está sendo feito. Na verdade, a gente critica sim, porque a gente tem visto que os números não estão melhorando com relação à motivação das pessoas de seguir uma prática de atividade física e uma mudança de estilo de vida. Sim, sempre crítica propondo já uma melhora mostrada pela própria ciência, não é uma crítica vazia, né, Rafa? A gente já tem dados apoiando esse nosso jeito de pensar. Então, eu acho que está realmente na hora da gente falar menos da recomendação tradicional e sim valorizar tudo que a pessoa faz e não ficar querendo buscar mais uma ideia de valorização do que de busca por algo que ela não faz. Acho que a gente, como profissionais de saúde, tem que falar um pouco mais sobre isso. E aí, falando em definição, classicamente, se é um artigo falando de atividade física, ele vai trazer uma definição de atividade física, né, Rafa? Com certeza. Eu anotei alguns pontos aqui pra gente falar, e essa questão é muito importante, que a gente também tem um episódio falando disso, de atividade física. Eu acho que é um dos meus episódios preferidos que eu fiz com você, Edma. Ah, é? Acho que sim. E porque realmente foi um artigo onde mudou muito, me fez refletir muito. Na verdade, esse artigo que a gente está falando sobre ele usa a definição antiga, que foi feita em 1985 e até hoje é usada, que é atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela contração do músculo esquelético que aumenta o gasto de energia acima de um nível basal. Só que daí, dentro dos nossos estudos em 2020, resumindo, tá, galera? Tem um episódio riquíssimo de 1 hora e pouco, eu acho, a gente falando sobre isso. Mas, resumindo, teve um autor, Joy Pigott, acho que é assim que se pronuncia, que em 2020, ele viu que tinha uma necessidade de considerar uns aspectos além do que essa definição antiga foca. Porque se a gente observar, essa definição, ela dá muito valor a questões corporais no sentido de questões físicas. Falando que é um movimento, que tem contrações musculares, que aumenta o gasto de energia. E quando a gente fala de movimento, quando a gente fala de atividade física, tem muitas outras coisas que são negligenciadas e que não deveriam. Como, por exemplo, questões cognitivas, alfabetização física, coesão social, educação. Então, esse cara, esse Joy Pigott, ele viu a necessidade da gente reformular o que é a atividade física, criando um novo conceito. E ele diz que essa reformulação ele pode oferecer oportunidade para que a atividade física ela realmente seja compreendida de uma forma mais ética e holística. A gente sabe que tem questões muito além só de físicas envolvidas na prática de atividade física. As pessoas pensam em muitas coisas, são influenciadas por muitas coisas, questões culturais, questões políticas, crenças na prática de atividade física. Então ele propõe... Oi. Desculpa, você vai ler, Rafa? Isso que eu ia te perguntar. Você acha que vale a pena a gente ler essa nova definição? Acho que sim, até porque eu separei alguns benefícios aqui de por que mudar. Eu contextualizei um pouco aqui. Então, ele diz a definição, vou ler para vocês, a atividade física envolve pessoas se movendo
agindo e atuando em espaços e contextos culturalmente específicos, influenciado por um conjunto único de interesses, emoções, ideias, instruções e relacionamentos. Então, vai muito além de uma questão física, de uma contração musculoesquelética que acontece. As pessoas se movem por algum benefício. Benefício esses não só de questões corporais, seja ela movidas por emoções, por ideias, por querer construir relacionamentos. Então, esse artigo ele é bem bacana, eu acho que vocês deveriam ler ele, vou deixar aqui na descrição do episódio. E o autor ele cita alguns benefícios. Por que mudar? Qual é a necessidade disso? Por que a gente tem que começar a ver o exercício, a atividade física, na verdade, como algo holístico, né? Algo integrado nas partes, não só focando no físico. E ele cita um dos primeiros benefícios: priorizar as pessoas em movimento ao invés de priorizar músculos em movimento. Então, a inclusão desse contexto social e cultural e o leque de influências permite a consideração de oportunidades e constrangimentos da atividade física. Então, você abre o leque de possibilidades e tira esse estigma de eu vou fazer exercício porque isso faz bem para o meu corpo, entende? De uma maneira só física. Ele tira essa questão pontual de que é só por isso que eu estou fazendo. Porque a gente sabe que a atividade física é movida por muitas outras coisas, e não só umas questões físicas. E ele fala também que discutir o movimento, né, como algo amplo, a definição valoriza o potencial produtivo e criativo que vem com a atividade física. E a gente acaba tirando, mais uma vez, esse dualismo, esse foco no esforço, focando em questões técnicas. Então, a gente consegue abranger outras razões para as pessoas serem ativas fisicamente. Porque tem pessoas que, se a gente parar para pensar, né, Edma? Tem pessoas que fazem a prática de atividade física exclusivamente por questões sociais. Ela não está nem ligando o benefício da saúde. Uhum. Então, dar essa possibilidade, mostrar que a atividade física existe outros contextos e outros benefícios, porque na minha opinião, eu acho que o mais importante é a pessoa praticar. E o motivo que ela faz isso, eu acho que, dependendo do motivo, ele pode ser deixado de lado. Não sei se você concorda com isso. Sim, eu acho que essa definição ela é urgente. A gente precisa mudar, assim, mesmo. Uhum. Sim, é verdade. Parar de usar a antiga. Não precisa usar a nova. Mas sabe você pensar... Eu falo assim, eu não posso usar a antiga. A atividade física não é só movimento muscular que gasta energia. Então, o que ela é? Se você não gostar dessa, tudo bem. Mas propõe outra. O autor desse artigo que a gente está falando da nova definição, ele até fala isso. Você não precisa concordar com tudo que eu escrevi. Mas repensar a antiga é muito necessário. Uhum. Até porque se a gente falar da deadline que tá saindo aí, da medicina do estilo de vida, são coisas que se integram, né? Eles falam até nesse final desse artigo de que um profissional de saúde precisa do outro para poder realmente gerar uma mudança na pessoa. Então, não é com foco em uma coisa exclusiva que a gente vai mudar. Assim como não é focar apenas no físico e ligar ele ao exercício físico, a profissão do profissional de atividade física, o profissional de personal trainer, o profissional de educação física, ele não está ligado só no físico, porque tem muita coisa que envolve. E ele diz nesse artigo também que enfatizar essa inclusão e complexidade do holístico, ele pode realmente tirar essa separação que a gente coloca de mente e corpo e parar de olhar o corpo como máquina, que é o que a gente faz muito. Além de obviamente, essa definição ela proporcionar uma nova intervenção pública, uma nova intervenção política, novos estudos podem ser feitos com base. Eu acho que muita coisa mudaria se as pessoas começassem realmente a ver a atividade física como uma forma inclusiva de todas as outras questões que a gente tem na nossa vida, questões sociais, questões culturais, questões políticas. Então, eu acho que muita coisa ia mudar e muita produção científica e, obviamente, muita orientação de profissionais da saúde iam mudar quando as pessoas virassem essa chave e parassem de olhar o corpo que eu digo físico, só pelo corpo. E é engraçado, né? Porque a gente fala tanto de corpo e mente sempre andam juntos, e aí quando a gente vai para uma definição de atividade física, a gente coloca só o corpo com ênfase, né? Com ênfase, como só ele ganhasse, né? Só ele ganhasse dessa prática. Isso não é verdade. Uma outra definição que ele traz, essa é um pouco mais... não é polêmica, mas também pode ter divergências de opinião, que é a diferenciação entre atividade física e exercício físico. Não é que a definição seja, entre aspas, boa ou ruim, mas será que ela é necessária? Será que é necessária
o paciente saber disso, né? A quem a gente está atendendo. Será que é necessário a gente focar tanto? Ó, aqui você está fazendo atividade física, aqui você está fazendo exercício físico. Qual é o benefício dessa diferenciação? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Assim, Contextualiza aí pra galera que ainda não leu esse artigo. em geral, a atividade física é qualquer movimento que você faça e gaste energia acima do seu repouso. Ele Para eles, né? A definição Para é eles. antiga. E exercício físico é algo Planejado. estruturado, Tá. planejado, com hora para começar, e que você tenha o objetivo de melhorar alguma aptidão física. Eles colocam isso bem claro. Para eles, o exercício você faz com o objetivo de melhorar algo na sua saúde ou alguma aptidão física. Quando a gente vai ler as recomendações de atividade físicas mais atuais, elas não têm essa diferenciação. Não tem esse termo exercício físico. Tem atividade física e aí a gente tem algumas diferenciações dentro da atividade física. Tem diferenciação por domínio. Por que você está fazendo atividade física? Assim como você falou nessa nova definição aí, Rafa. Então, você está agindo, se movendo para alguma coisa. Então, você está fazendo atividade física para se deslocar, você está fazendo atividade física para fazer alguma tarefa doméstica, ou para o trabalho, ou para o lazer. Então, a atividade física por domínio é dividida assim. Eles também dividem a atividade física por intensidade. É uma atividade física com uma intensidade leve, ou seja, você consegue conversar tranquilamente enquanto você faz ela. Você consegue fazer ela pensando e falando de outras coisas. Você pode até fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou uma atividade física moderada, que você já começa a sentir seu coração acelerar um pouco mais, mas você ainda assim consegue conversar, mas aí você já não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou uma atividade física vigorosa, que nessa você não consegue conversar, você realmente precisa ter focado no que você está fazendo e ela realmente está te cansando. Então, as recomendações, elas falam a diferenciação de atividade física, ou por domínio ou por intensidade. Elas não usam o termo exercício físico. Essa diferenciação, ela é baseada em artigos bem antigos e eu não sei até realmente o quanto ela é necessária. Qual é o benefício da gente diferenciar isso? Entendi, atividade física de exercício físico, Isso. tá? Por que você É acha? porque ele traz isso, né? Eu acho que quando a gente promove a atividade física, hoje a gente sabe que a atividade física, seja ela feita em algum domínio, por exemplo, o exercício físico deveria ser feito no lazer, né? Que é quando a pessoa se propõe. É um momento que ela tem livre e ela escolhe fazer o exercício físico. Então, entre aspas, o exercício físico, o exercício físico geralmente ele é alocado no domínio lazer, que é o momento da pessoa livre, ela não está fazendo nenhuma tarefa laboral, nenhuma tarefa doméstica e não está se locomovendo. Ela está no lazer dela e escolhe fazer o exercício físico. Mas a gente sabe que a atividade física hoje, seja em qualquer domínio, ela tem o potencial de trazer benefícios também para a saúde. A gente também sabe que todas as variações de intensidade trazem benefício para a atividade física. Ela não precisa ser moderosa a vigorosa só para trazer benefícios. Óbvio que a combinação de tudo isso é o melhor cenário. Mas trazer que o exercício físico é o único momento que você pode estar focado em melhorar algo na sua saúde ou na sua aptidão física, hoje eu já não concordo com isso. Porque a gente consegue sim fazer isso aumentando a quantidade de atividade física que a pessoa tem na vida dela. Então, qual o problema que você vê disso, desse discurso de que as pessoas precisam ir para uma academia, precisam fazer atividade moderada e vigorosa, e linkando isso com o exercício físico, pela definição? Eu acho que limita, porque as pessoas têm preconceitos e crenças sobre isso na cabeça. Posso dar um exemplo da minha casa. Minha mãe fala, eu não gosto de ambiente de academia, não vou. Então tá, se eu passar movimento para você fazer em casa, continua sendo exercício? Continua. Mas eu já mudei a ideia de que vão ser movimentos mais suaves, vão ser coisas que ela pode fazer na própria casa. Então, às vezes, Rafa, quando você fala exercício físico, a gente não faz ideia, mas pode vir carregada de muitas crenças negativas e muitos preconceitos que não sei, qual imagem vem na sua cabeça quando fala de exercício físico? Pode ser uma imagem ótima. A maioria das pessoas acabam se linkando a ambientes como academia. E sofrimento, às vezes, e coisa que vai cansar, e coisa ruim. Então, eu acho que não é ruim falar o termo exercício, nem a gente deva parar de falar.
Mas eu não acho que seja tão necessário para algumas pessoas ela entender que tem essa diferenciação. Se você apenas falar, vamos aumentar o nível de atividade física na sua vida, e assim, 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 eu acho que ela não precisa perceber ou saber que está fazendo exercício físico. Orientar, então, ela que no dia a dia dela, ela consegue sim ter os benefícios que a gente tanto fala de saúde, qualidade de vida e longevidade. Pelo É isso? menos inicialmente, em alguns aspectos, sim, tá? Legal. Eu acho que a gente tá Tem falando um só limite. Tem um limite, sim, Acho que a gente principalmente pode pela falar vida sobre que a gente leva hoje. Tá. Mas aí ele já sai do ambiente do médico de aconselhamento e vai para o papel de um especialista. Uhum. Lembrando que aqui a gente está falando de aconselhamentos gerais de outros profissionais de saúde que vão fazer sobre atividade física. Óbvio que quando a pessoa ela já é treinada e já tem uma capacidade física alta, sim, alguns estímulos mais específicos, intensos e programados e estruturados vão ser necessários para ela ter melhor adaptação física de alguns aspectos da saúde. Mas aqui, a gente está falando aqui de aspectos gerais. E, no geral, o aconselhamento da atividade física na vida ele pode ser muito poderoso. Agora, eu te volto à pergunta. Qual o benefício que você acha de diferenciar esses dois termos? Eu acho que é isso, Edma. Num contexto geral, eu concordo com o que você disse, tá? Mas no contexto geral, eu acho que é realmente. É porque eu tenho meu viés, tá? Mas eu acho que é realmente. O primeiro ponto é a gente mostrar para as pessoas que mudanças pequenas na vida delas já trazem benefícios. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é realmente tirar essa crença das pessoas de que eu só vou. Se eu quero. A palavra você precisa praticar atividade física já está linkada com o exercício físico e está linkada com o ambiente de academia, tá? Em terceiro lugar, o que eu acho assim, gravíssimo é realmente o que você falou de quanto essa definição ou quanto essa palavra, exercício físico, está carregada de coisas ruins. E de que as pessoas acham que tem que ter sofrimento, as pessoas acham que não é para ser prazeroso e que você tem que ir mesmo sem vontade de ir. Eu acho que isso gera uma percepção negativa sobre algo que é inerente à nossa espécie e que a gente evoluiu graças a isso e que só traz benefício, sabe? Só que quando a pessoa bota realmente o esforço na balança, não só físico, mas o esforço de diversos contextos no dia a dia delas, você linkar essa prática a coisas ainda piores, quem é que vai ter motivação para ir? Então, realmente eu concordo com você. Eu acho que usar um contexto, eu gosto de usar a palavra movimento, tá? E principalmente mostrar para ela o que ela pode fazer no dia a dia, porque as pessoas também não sabem o que elas podem fazer. Isso é algo que eu acho que é o melhor de desmembrar e se colocar como tudo junto. Então, Sim, isso é importante que você falou, Rafa. Enquanto a gente estiver com o discurso que só o exercício físico salva, a gente vai falar menos ainda da atividade física, né? Então, eu acho que quando eu falo da necessidade dessa separação, para parar de ter essa ideia que só o exercício salva. A gente não tem visto isso, baseado em boas ciências, sim. boas, né, práticas, metodologicamente falando. Hoje, com o uso da tecnologia, a gente vê que sim, a inserção de atividade física na vida da pessoa, ela traz um benefício. A diminuição do comportamento sedentário, que você diz, né? Que eu acho que é algo que está bem disseminado também, esse termo. Sim, mas eu digo benefícios mesmo mensuráveis. A gente tem redução de pressão arterial, redução de glicemia após um dia com mais movimento, né? Então, a gente tem coisas mensuráveis mesmo, que antigamente só o exercício físico trazia. Legal. Então, nesse sentido que eu estou falando. Então, eu acho que quanto profissional começar a ver mais diferenciando, talvez por domínios ou por intensidades, tudo bem, mas quanto mais ele ver que tudo é uma atividade física e promover isso de forma que se encaixe na vida do paciente, eu acho que tem mais chance do que ele ficar falando que o cara tem que fazer exercício físico. Talvez isso seja só uma maneira de comunicar, talvez a mesma coisa, sim, mas promovendo maiores possibilidades de inserção. Legal. E o que você acha da gente dar alguns exemplos aqui, Edma, então? Porque, para quem não teve contato ainda com esse termo, a gente já estuda bastante isso, né? A gente já se interessa por isso, a gente sabe em questões práticas o que tem que fazer, o que poderia mudar. Por exemplo, Edma, então você está falando que eu posso conseguir isso com atividades físicas com a minha rotina, como você disse que poderia fazer para sua mãe. Vamos dar uns exemplos?
linkando pelas atividades leves, Ó, moderadas e vigorosas? vou dar um exemplo de um artigo que acabou de sair agora em 2023, lá na Austrália, que foi feito com mulheres. A dúvida era, será que a caminhada durante o dia trazia tantos benefícios quanto a caminhada vou sair para caminhar? Uhum. E aí, Eu ó, tenho tênis você no fim precisa... de tarde, eu vou essa. Isso, no você começo, precisa tá bom. igualar o volume para poder comparar. Você não pode comparar uma pessoa que dá 10 mil passos com uma pessoa que dá 1.000. Então, você precisava igualar a quantidade de passos. Então, eles tinham uma meta. Então, um grupo fez como exercício físico e um grupo fez como passos na vida, no dia a dia dela. Só que elas tinham que igualar o volume, tá? E aí, no fim, todos os grupos tiveram o mesmo benefício. Então, esse é um exemplo. Então, se você gosta de sair para caminhar, vai sair para caminhar. Mas se você não gosta, não quer e não pode, sim, adicione caminhadas na sua vida. Então, esse é um exemplo de trocas de Legal. perspectivas de 1 hora é o exercício, 1 hora é uma atividade física. E legal isso aí, porque fala sobre intensidade. Porque se você olhar nas definições, o caminhar ou correr, óbvio, dependendo de quem é o indivíduo, pode estar numa intensidade moderada vigorosa. E se Nesse caso, ele não, nesse artigo, só para não confundir, Rafa, nesse artigo, a intensidade era parecida para os grupos. Tá, Entendi. Tá, eles igualaram a intensidade e o volume. Qual era a pra ver se intensidade? era confortável. Moderada. Tá moderada? Moderada. Tá. Uma intensidade moderada, tá? Mas quando você... Só cientificamente é importante você equalizar para você ter os achados. Sim, claro. Mas também é muito importante, dando o mesmo exemplo caminhada, que é um exemplo muito acessível para qualquer pessoa, né? E também bem estudado, com muitos benefícios. Então, a caminhada, outra coisa importante, você também é importante variar a intensidade durante o seu dia. Então, dar momentos de caminhadas mais apertadas, durante o dia não, desculpa, durante a sua semana. Promover momentos de caminhadas mais aceleradas e caminhadas mais tranquilas, isso também é importante. Então, o médico, ele pode fazer esse aconselhamento sobre isso. Eu dei um exemplo sobre caminhada, mas você quer trazer outros, Rafa, outros exemplos de como aumentar a atividade física? Sim, é lógico. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que movimentos que você trabalhe mais com o peso do seu corpo, que você tenha que fazer força contra o seu corpo, então subir coisas altas, né, degraus, calçadas, usar menos rampa, usar mais escadas, são exemplos que você vai aumentar. Em questões no corporativo também, né, Edma? Procurar fazer ligações em pé, trabalhar em pé em algum momento, botar lixeira longe para você ter que levantar, são mudanças muito pequenas que já aumentam o nível de atividade física. Sim, muito importante o profissional que estiver atendendo, reforçar isso com ele. Não ache que é pouco. Vale a pena, sim, você adicionar poucos momentos não, pouco volume em vários momentos de atividade física, mesmo que leve, na sua vida. Claro, e a gente ainda pode incorporar o poderosíssimo, né, Edma, que tem saído muitos artigos falando dos benefícios, que é o contato com a natureza nisso tudo. Você mostrar para as pessoas que uma coisa liga na outra, e você falar para ela que o exercício físico, as formas de intensidade podem ser trabalhadas no dia a dia dela, e botando contato com a natureza ainda, isso é riquíssimo. Por exemplo, pessoas que gostam de jardinagem, que você mexe com prazer, você bota a mão na terra, você tem esse contato com a natureza, né? Até limpar a casa, limpar a janela. Então, todo esse contato que você tem com o meio externo acaba ajudando na prática, na questão de aderência, então mexendo com prazer, e você ainda tem os benefícios, todos os benefícios para a saúde que a gente está falando até agora. Sim, isso é interessante porque na medicina do estilo de vida eles têm um pilar só para isso. Então, provavelmente, o médico que está mais pro lado da medicina do estilo de vida, ele já vai, também é uma coisa que vai ser tema da sessão dele, do atendimento dele. Não, talvez não tanto para o médico da família, mas tem bastante evidência. Luiz, provavelmente ele também vai falar sobre isso. Se puder juntar os dois, atividade física e conexão com a natureza, aí realmente parece ser bem, bem bom. Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação.
Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Outra coisa interessante que tem no artigo, Rafa, eles chamam de chamada para ação. Eles viram que a gente ficou muitos anos, 20 anos, com pouca evolução nos níveis de atividade física de maneira global. Então, eles juntaram várias instituições e formaram uma aliança global para a atividade física. E aí eles têm nesse artigo eles falam várias frases de incentivo sobre como todos os profissionais de saúde devem falar sobre o assunto e não ser tema simplesmente só dos profissionais que trabalham diretamente com o movimento. Aí tem uma frase que eu gostei bastante, que é assim: o médico, ele é uma faísca que acende a chama para a pessoa fazer atividade física. Então o médico vai ser aquela faísca inicial. É muito importante que o médico ressalte a importância, fale sobre a atividade física, mas a conexão com um especialista ou com a comunidade que vai ser o combustível para isso virar um fogo de verdade. Então não adianta também só o médico falar se ele não tem os recursos e os incentivos necessários para fazer o que deve ser feito. Então começa assim, e aí agora eu estou falando de médico, mas começa com qualquer profissional de saúde. A pessoa que for atendida, ela tem que essa faísca ela tem que ser acesa. E aí quando ela tiver um ambiente e os recursos necessários, certeza que isso vai virar um fogo forte e ela vai conseguir fazer a atividade física. Eu acho que cabe ressaltar também, né, Edma, que nós, profissionais da saúde, os profissionais de educação física talvez até menos, tá? Mas se a gente olhar fisioterapeutas, médicos, nós temos esse problema muito grande com não praticar atividade física e exercício físico, muitas das vezes, né? Porque você acabou não entrando no assunto, Edma, porque você falou assim, é óbvio que a gente sabe que para algumas pessoas pode ser que algumas opções de exercício possa ser melhor, por conta da nossa rotina, por conta do nosso objetivo. Então, acho que cabe você voltar um pouquinho nisso. Não sei o que você acha. Quando? Para quando? Quando é melhor, então, para essas pessoas? Quando é que é interessante você botar um exercício físico? Quanto mais treinável você for. Beleza. Tá. E objetivos comuns? Mas por quê? Porque nossa vida ela é muito confortável. Então, quanto mais treinado, mais capaz você for, provavelmente mais treinado, tem nível de física. Daí você pode pensar, se você está falando de capacidade cardiorrespiratória, você está falando de um VO2 acima de 50, é uma pessoa treinada, por exemplo, tá? É uma pessoa que consegue correr 5 km tranquilo, é uma pessoa treinada. É uma pessoa que... Basicamente é uma pessoa que já faz isso, né? Sim, que pratica isso. A atividade física na vida dela provavelmente não vai promover nenhuma melhora, porque aquilo já é muito leve para ela, e ela tem uma capacidade maior que a demanda, então ela provavelmente não vai ter um ponto de melhora. Então é muito importante, e a gente vai entrar mais nisso agora, Rafa, você puxou esse gancho, do que promover, né? Do que aconselhar quando o médico estiver frente a frente. Agora a gente vai entrar mais na parte mais específica do artigo, que tá bom, eu já entendi que eu tenho que aconselhar, tenho que ter uma comunicação mais positiva sobre a atividade física, entender que a atividade física ela pode ser muito mais do que músculo se movendo e gastando energia. Mas o que eu aconselho? O que a gente tem de questões atualizadas? E aí tu falou uma coisa muito importante, Rafa, que tem artigos falando que médicos que fazem atividade física tendem a prescrever mais atividade física. Isso é muito, muito importante para o profissional de saúde. O que você não faz, você tende a prescrever menos, ou falar menos da importância. Então sempre vale aqui ressaltar que começa pela gente, né? A gente tem que fazer e mesmo às vezes a gente não conseguindo, a gente tem que falar sobre as dificuldades, sobre as barreiras. Então esse momento de aconselhamento do médico é muito também para entender as barreiras. Quando você vai lá perguntar, você faz atividade física? A pessoa só tem 2 respostas, sim ou não. Então, nesse momento, se ela fala sim, aí entra nesse momento que você falou, Rafa. Ela já faz. Provavelmente ela já é uma pessoa que já tem uma capacidade maior. Então, será que esse profissional que tem que cuidar dessa pessoa
Talvez não, ela já faz, ela tem que procurar um especialista para aí sim adequar o volume, o treino. E aí é complicado falar nisso no artigo, porque como o artigo é dos Estados Unidos, lá a gente sabe que a gente tem outro tipo de profissionalização do especialista, né? O especialista ele pode fazer curso de fisiologia, ele pode fazer curso de personal trainer, então ela é um pouquinho diferente. Aqui no Brasil seria, o médico identificou que a pessoa já faz atividade física, a partir daí ele tem que só fazer a manutenção que ela continue fazendo. Mas aí não cabe a ele entrar nos mínimos detalhes de prescrição do que ela tem que fazer para melhorar alguma aptidão física específica. Olha, se você quiser melhorar, você vai ter que procurar um especialista do movimento, que aí ele vai te orientar melhor. Então, a resposta mais tranquila para o médico que o médico possa receber é: sim, eu faço já atividade física. Se ele for mais curioso e quiser perguntar o que a pessoa faz, aí é claro a gente entra no que o artigo fala, Rafa. O artigo fala que tem 5 domínios principais que o médico tem que se preocupar. Podemos entrar agora, Rafa, nessa parte? Ou você tem alguma coisa mais da introdução para falar? Não tem. Vamos entrar nos 5 domínios. Beleza, ele diz que o primeiro é aptidão cardiorrespiratória, o médico tem que ficar ligado nisso. Força e resistência muscular, composição corporal, flexibilidade e equilíbrio. Isso aí. Mas também uma ressalva aqui, Rafa. Essas 5 aptidões também é de um artigo de 1985. Também pode ser que a gente tenha algumas ressalvas sobre esses 5 pontos. Mas, de qualquer maneira, já é um começo. Então, o médico ele tem que ficar atento a esses 5 componentes. Vamos dizer assim, os 5 componentes da saúde pelo físico. E aí ele pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, a pessoa ela tem interesse em fazer alguma atividade física vigorosa, que ela se canse muito. E aí, a gente já sabe que também as recomendações para a liberação de atividade física mudaram, Rafa. Hoje a gente não precisa mais. Se você tem intenção de fazer atividade física, você não precisa mais ter a liberação de um médico, desde que você comece de maneira progressiva da intensidade. Se você não faz nada e tem a intenção de fazer algo muito intenso, aí, ainda assim, é recomendado que você vá ao médico para procurar se você tem algum sinal ou sintoma de alguma possível doença que possa te fazer mal durante a atividade física, certo? Mas eu tenho algumas perguntas que ele pode sacar se a pessoa já é bem condicionada ou não. Então, me conta, o que você faz de atividade aeróbica? Se a pessoa falar, eu corro X quilômetros, pode ficar tranquila que ela já tem um mínimo de capacidade para ser boa para a saúde dela. Então, dependendo da resposta, se ela faz, o que você faz? Você já consegue perceber se ela tem ali o mínimo daquela capacidade. Certo? Então, é dessa maneira que o médico pode começar a identificar esses 5 pontos. Você se sente fazendo força em algum momento da sua vida? Você faz força? Você se sente empurrando ou puxando algo com força? Não faço força. Olha, aí ele aconselha sobre o segundo ponto, que é ter força muscular. Você já fez alguma medida de composição corporal? Como você se sente? A gente sabe que a composição corporal tem sim relação com alguns aspectos de longevidade e risco de mortalidade. Os clássicos são o IMC, as medidas de IMC, né? E circunferência abdominal, que são simples, com simplesmente uma fita métrica você consegue ter essa referência, mas se puder também usar alguma bioimpedância Tem padrão ouros, né, de medições. O DEX? Isso, que é bem, assim, muito específico. Não tem necessidade para saúde em geral. Essas medidas, elas já dão alguma ideia. E a flexibilidade e o equilíbrio, a gente vai falar um pouco mais daqui para frente sobre esses 3. E aí, Rafa, ele dá uma outra dica para os médicos aconselharem, que é aquele acrônimo. Como fala? Como é? Acrônomo? Acrônimo? Acrônimo. Acrônimo. Que é aquele acrônimo, que é o F, o I, o T, o T e o P. Que o F se preocupa com a frequência que a pessoa faz, o I, a intensidade, o T, o tempo, o outro T, o tipo, e o P, a progressão que ela está fazendo. E aí que a gente começa a entrar um pouco mais agora, atualizando as pessoas sobre cada componente desses e esse acrônimo FITTP. É bem fácil de gravar. Sigla. Olha essa sigla que é mais fácil. Eu achei interessante esse jeito, porque pensando que não são especialistas, fica fácil de gravar. Fica bom para os profissionais aconselharem, né? De maneira geral. Sim. Então, falando sobre atividade cardiorrespiratória, Rafa, falando do primeiro, que é o F, a frequência a gente cai naquela recomendação. Todo movimento conta. Então,
Qual é a frequência ideal? Qual você consegue? Quantas vezes você consegue se propor? Então, a frequência não tem mínimo. Qualquer coisa conta, tá? De novo, quanto a gente sabe que quanto mais treinada a pessoa é, mais vezes ela vai ter que estimular o corpo dela. Mas também não acho que fique esse detalhe tão importante no aconselhamento geral de qualquer profissional de atividade física. No segundo, a intensidade. A intensidade, o mais importante é você variar entre as três. Aquelas três que a gente falou no início. Você tem que ter atividades leves, moderadas e vigorosas. Em algum momento, ou da sua vida, ou do seu exercício programado, é importante que você se canse e pare de falar. Então, explore todas as intensidades. Por quanto tempo? Vai de novo. O primeiro T vai de novo na recomendação. Qualquer tempo. A gente tem snacks hoje de 2 minutos de atividade durante o dia. Então, o tempo mínimo, não tem mínimo. Quanto você conseguir. Você pode parcelar isso ao longo da sua semana, quanto você quiser. O tipo está envolvido muito mais com prazer. O artigo, ele até traz 2 diferenciações de tipo, Rafa. Com impacto e sem impacto. E aí ele fala uma coisa interessante. O ideal é você mesclar atividades com impacto e atividades sem impacto. Muitas pessoas fogem do impacto. E a gente sabe que o impacto ele é muito importante para a nossa saúde de vários sistemas do corpo, principalmente o ósseo. Então, procure sim fazer atividades com impacto. Achei bem interessante. E o exemplo de atividade com impacto é uma corrida. Uma corrida, um esporte que você salte, né? Atividade. Geralmente o esporte já está envolvendo a corrida, né? Mas pode ser coisas que você salta. Atividades de força, não é de impacto, mas atividades de força, mas a gente vai falar de força daqui a pouco. Também tem. Substituir esse papel um pouco do impacto. E o último é a progressão. É muito importante a progressão. Você começar com atividades que você consiga se sentir bem e ir progredindo. Mas é muito importante você progredir. Sim, o estímulo para você gerar adaptações, ele precisa ser um pouco maior que a sua capacidade. Então, sim, é importante você variar e progredir e usar todas as intensidades possíveis. Então, sobre atividade física, sobre essas siglas, sobre capacidade cardiorrespiratória, acho que foi incentivo a qualquer frequência, a qualquer tempo, incentivo a diferenciar a intensidade o máximo possível, um dia mais cansado, um dia mais leve, um dia moderado, o tipo de sua preferência, mas sim com impacto e sem impacto, e sempre progredindo. Foi, Rafa? Foi. Eu achei... acho que sim, acredito que tenha ficado. E tem uma parte do artigo depois disso um trecho que eu achei muito bom eles tocarem, Edma, que eles falaram que antes de realizar qualquer avaliação formal, o clínico, a pessoa que está ali direto com aquele paciente, com aquele cliente, ele aconselha que você indague sobre as preferências e valores da pessoa em relação ao condicionamento físico. E essa parte muito importante mesmo. Eu acho que essa parte me pegou bastante, né? Foi uma parte que eu grifei, porque isso é extremamente importante, né? A gente está falando de longevidade, saúde e qualidade de vida, então são coisas que são conquistadas a longo prazo. É diferente de um objetivo muito rápido, de quero perder 3 quilos. Então, quando a gente fala de coisas que são conquistadas a longo prazo, principalmente quando a gente fala de saúde, quem é profissional sabe muito bem disso, é muito difícil você engajar, é muito difícil você mostrar, dar um suporte e esperar uma certa ativação daquela pessoa, porque a gente tem realmente uma dificuldade de pensar a longo prazo, de fazer coisas todos os dias com algo que a gente não sabe, se a gente vai viver muito, né? Que talvez a gente vai ganhar lá na frente. Então, você indagar as pessoas sobre quais os valores dela, o que é importante para ela, o que ela gosta, é um primeiro passo quando a gente fala principalmente de motivação, né, Edma? E tem um artigo que eu acho fundamental qualquer profissional de saúde ler, que é aquele da Gabrielle Wolff, que fala da teoria Optimum dela, que ela indaga, fala sobre motivação, sobre expectativa aprimorada e alta eficácia e autonomia, que eu acho que tem muito a ver com isso que as pessoas estão querendo dizer nesse artigo, de você ver as preferências das pessoas. Vamos falar só um pouquinho disso? O que você acha? Bom, eu acho que vale a pena a gente ler as perguntas que o artigo traz, porque os profissionais que estão ouvindo podem usar na sua prática. E aí, não só o médico, eu diria que todo profissional que atende alguém, todo profissional de saúde que atende alguém deveria usar esse tipo de pergunta no primeiro encontro.
Uhum. Eu vou ler aqui, não sei se você separou aí, Rafa, eu vou ler algumas, se você tiver separado aí, você lê Não, também. pode ler, eu não separei. Primeira pergunta que ele faria: como você se sente sobre os seus níveis atuais de condicionamento físico? Isso tem a ver com tem a ver com expectativa, talvez? Isso tem a ver com o quê, Edma? Tem a ver Expectativa, com autoeficácia, autoconhecimento. autoconhecimento. Às vezes a gente acha que é capaz de fazer as coisas e quando vai fazer a gente não tá mais capaz de fazer as coisas. Também, Ah, isso tem a ver também com autoeficácia, né? Que é o quanto você se sim, sente capaz para realizar aquela atividade. A autoeficácia, galera, ela é um dos parâmetros importantes da motivação. sim. Mas é muito importante também falar, Rafa, que com relação à atividade física, muitas vezes a gente pode superestimar a nossa capacidade. A gente acha que é capaz, quando a gente vai fazer, a gente fala, nossa, não imaginei que ia ser tão difícil, que eu me cansaria tanto, ou Com que... certeza, com certeza. Ainda mais com o Entendo o suporte que eu quero social. falar? Lógico, o suporte social hoje e as mídias sociais, eles fazem realmente isso com a gente. Que não é ruim, só que precisa ter feito com cautela, né? Então, óbvio, se conhecer as suas capacidades é o primeiro passo, né? Mas se você botar em Conhecer. prática aquilo que você falou, né, Edma, de respeitar uma progressão e não ir com muita sede ao pote, eu acho que já resolve um pouco desse problema, não? Sim. A segunda pergunta, que o profissional desse primeiro aconselhamento poderia fazer para a pessoa: qual é o papel da atividade física na sua vida? Reflexivo também. O exercício ou a forma física são importantes para você? Existem alguns tipos de atividade física que você gosta? Já entra na ideia de trazer situações ou modalidades que a pessoa tenha preferência. Essa eu achei ótima, Rafa. O que precisaria ser diferente para você que o exercício físico fosse uma prioridade na sua vida? E por quê? Legal. Às vezes as pessoas colocam as barreiras e nem sabem. Ah, então você está falando que você não tem tempo. Ah, então se você tivesse tempo, você faria. E aí, quando sobra um tempinho, a pessoa não faz. Então, faz ela refletir, tipo, o que deveria ser diferente na minha vida para que eu conseguisse priorizar o exercício físico? E aí, ela já consegue planejar passos para a mudança dela. E a última pergunta que ele traz é: o que você precisa hoje, o que você precisa para melhorar a sua forma física? E ela também já vai dar. Então, aí o profissional ele consegue fazer realmente perguntas que vão moldar o aconselhamento dele. Porque é muito importante na avaliação, né, Rafa? Você nunca está perguntando à toa. Se você está perguntando, é porque isso vai influenciar o seu aconselhamento. Então, se você está perguntando o que precisaria ser diferente na sua vida, logo em seguida ele tem que vir com uma solução e aconselhar a pessoa com uma solução. Não, você falando sobre essas coisas, sabe que eu acrescentaria uma que eu senti um pouco de falta? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente saber a expectativa da pessoa com relação ao que significa o exercício, disso tudo que a gente falou. Então, acho que eu acrescentaria uma pergunta de o que o exercício físico representa para você, bem ampla mesmo, só para a gente. Mas não está incluída no qual é o papel da atividade física em sua vida? Eu vejo como diferente. Eu vejo diferente. Qual o papel da atividade física? Talvez coloque a pessoa para refletir no sentido de saúde. O papel da atividade física, não sei, tá? É uma pergunta bem aberta, mas eu acho que ela te direciona muito para falar de que tem a ver com saúde, né? Tem a ver com qualidade de vida. E eu acho que negligencia um pouquinho do que o que eu tô querendo dizer com essa pergunta de o que representa um exercício para você, tem mais a ver com crenças que a pessoa tem em relação à atividade física. E fala muito mais da história passada dela. Então, se ela, por algum motivo, teve alguma frustração com relação a isso, talvez nessa pergunta seja um pouquinho. Eu não sei, né? Eu tô dando uma viajada aqui. Sim, a Mas sua visão. mas é sobre isso, sobre as crenças que podem dizer sobre um futuro. Então, E aí que você vai usá-la a seu favor para promover É a isso, atividade física. é isso. Então, eu acho que eu adicionaria talvez essa pergunta, para saber o que a pessoa pensa. Qual é o papel qual é o papel no sentido de, tipo assim, como é que foi a sua prática? Me conta aí um pouquinho sobre você. O que é o exercício para você? É algo ruim? É algo bom? Porque quando a gente vê que as pessoas têm uma certa crença negativa, pelo menos eu tô falando na nossa experiência como profissionais do movimento, muitas pessoas falam, eu odeio. Então, uma das perguntas que entram na minha avaliação é, você gosta? Muitas pessoas falam, eu odeio. Eu odeio academia. Eu odeio academia, Uhum. né? E assim, levantando bandeira pro que a gente faz, né, Edma? Não é só porque tá dentro de um ambiente de academia que a gente tem que seguir aquele protocolo de que exercício de academia
tá aí, senta numa máquina, faz 3 de 10 nessa daqui, depois a gente vai para outra máquina, que vai para outra máquina. A gente também pensa no prazer da pessoa que está executando. Então, acho que eu acrescentaria essa pergunta aí. Quem Muito sou bem, eu para ainda bem que acrescentar uma você... pergunta no Você deadline? é a Rafaela Brandão, muito bem. A gente, eu tinha esquecido dessa parte inicial, é muito importante mesmo. Antes de você entrar, então, voltando aqui, pessoal, a gente está agora na parte que a pessoa já está no aconselhamento mesmo. Então, antes de falar sobre a aptidão cardiorrespiratória que eu acabei antecipando, é importante você, se puder, fazer essas perguntas para entendimento do papel da atividade física na vida dela, como ela entende, o que ela gosta, o que ela não gosta, para aí você tentar ser mais assertivo com a ciência que tem para cada domínio que a gente dividiu. Então, a aptidão cardiorrespiratória eu acho que foi, né, Rafa? Sim, acho que sim. Sobre força. Vai. O que é força? Tudo brincando. Ah, Mas força é interessante. É porque a gente está realmente acostumado com o contexto de que força também está ligada a cargas externas. A gente tem diversos tipos de força, né, Edma? E eu acho que entra também o principal, se você quiser falar sobre os diversos tipos de força, a gente tem podcasts muito bons, episódios muito bons sobre força. Inclusive, um deles é o do Samuel. Então, Samuel Saraiva. Mas, assim, eu acho que a mensagem principal, a minha, tá? Você vai entrar no que você tem aí para falar sobre força. Mas é de que também é a mesma coisa da atividade física e das outras capacidades físicas. Elas podem ser conseguidas no dia a dia. Então, força também depende do contexto. E a gente também precisa, na minha opinião, olhar de para que essa pessoa precisa fazer força. E como ela consegue isso no dia a dia dela. Então, eu acho que facilitar se a gente começar a olhar as recomendações como querer facilitar a vida da pessoa, tudo muda na relação de prescrição. sim, primeiro entendimento, eu acho que do profissional que está ali aconselhando é entender que força faz parte da vida em vários momentos e não só quando ela está carregando uma carga externa. Sim, esse é o primeiro entendimento, mas o artigo ainda é super tradicional na força, vamos dizer assim, mais conhecida mesmo, que é o treinamento de musculação. Então, ele entende que a prescrição, né, o aconselhamento de força, ele é mais complexo do que a da cardiorrespiratória, da cardiovascular. E, de fato, né, Rafa? É um aconselhamento mais complexo apesar da gente fazer força no nosso dia a dia, a gente tem menos oportunidade de fazer força no nosso dia a dia do que treinamentos aeróbios. Então, sim, ele é um aconselhamento mais complexo e ele até fala que talvez deveria ser feito por um especialista, porque ele envolve muitas outras variáveis do que a só fazer força. Mas em qual plano você está fazendo força? Né? Se você está usando o seu corpo todo, qual o volume para cada parte do seu corpo que você está usando? Então, realmente é uma prescrição, um aconselhamento mais complexo, mas ele deve ser feito porque a gente tem bastante já ciência relacionando força, né, com longevidade. Então, não deve ser só o treinamento aeróbio. Sim, os dois. E aí, a gente entrando naquele FITTP, a frequência. As recomendações, de novo, só relembrando, ele usa uma recomendação de 2018. As recomendações de 2018 trazem a ideia de pelo menos 2 vezes por semana para grandes grupos musculares. Essa é a recomendação geral. Mas a gente também tem um episódio nosso falando sobre, se eu não me engano, ele chama A Falta de Tempo Já Não É Mais Uma Desculpa, falando sobre as quantidades mínimas que a gente precisa fazer para o aumento de força. E aí tem uma revisão bem boa, bem grande, de uns caras que mais estudam força no mundo, falando que a gente precisa de 4 séries por semana para já ter um aumento de força. Então, qual é a frequência que a pessoa tem que fazer força? Depende. Se ela cumprir esses 4 séries do mesmo dia, ela pode fazer 1 vez por semana. Se ela prefere parcelar, então já não é tão mais fixo. A pessoa tem que fazer força 2 vezes por semana. Não é isso. A gente tem um volume semanal mínimo para cumprir, para a gente ter um aumento de força. E essa força ela pode ser feita em vários lugares, em vários ambientes, de várias maneiras. Então é muito importante também você perguntar, força é contextual. A gente tem um termo hoje de força contextual e fraqueza contextual. Eu posso ser muito forte fazendo algumas tarefas e muito fraca fazendo outras. Então a força para quê? Para que a pessoa precisa fazer força? Perfeito. Então,
Isso acaba mudando também a nossa forma de avaliação, né, Edma, que hoje ainda tá nesses testes Não, máximos de membros exatamente. inferiores, de membros Uma superiores. crítica forte a esse artigo é trazer flexão de braço como teste, abdominal como Supino, teste, supino, supino, né? leg press como teste. Cadê? Gente? Esses são movimentos muito diferentes do nosso dia a dia. A gente tem já novas opções e melhores opções. Você quer treinar, entre aspas, a força? Flexão de braço? Por que você não muda, se levante do chão, né? Use os braços para se levantar do chão. Colocar a funcionalidade da pessoa, né? O objetivo, a vida da pessoa em jogo. Porque é isso que você falou, né? Força depende de contexto. Eu posso ser muito forte. E, galera, a gente vê muito isso acontecendo no ambiente de academia, tá? Eu posso ser muito forte no leg press, eu posso ser muito forte no supino, mas eu talvez não consiga levantar do chão sem colocar as mãos. Sim. Então, é uma crítica, acho que é um teste considerável. interessante também, levantar do chão, sem o chão. Inclusive, Então, eles falam. Não, eles não falam desse, eles falam de sentar e levantar, não, é eles isso? não falam. Não, sim, sentar e levantar do chão é um teste importante. Então, é uma atualização necessária também na maneira de ver a força e como avaliar. Óbvio, quando você muda a maneira de ver, naturalmente você vai mudar a maneira de avaliar. Então, eu acho que é uma consequência. Se você ainda considerar que força é empurrar a carga, você vai querer empurrar a carga para avaliar a força. E é assim, natural que seja. Talvez seja necessário esse novo entendimento do profissional de saúde quanto à força. Frequência foi a intensidade, do mesmo jeito. A gente achava que tinham faixas de intensidade melhores, e a gente sabe hoje que com cargas leves a gente já tem um aumento da força também. Então, quanto mais você puder variar o seu espectro de força, fazer força de maneira rápida, fazer muita força, fazer pouca força, mas por muito tempo. Então, essa intensidade é importante variar. O tempo acaba caindo na frequência que eu te falei, não tem tempo mínimo nem nada. Tem um volume semanal que seja importante você cumprir para você ter o aumento dessa força. E lembrando sempre, quanto mais treinado você for, provavelmente mais volume você vai precisar. O tipo, também não temos um jeito melhor. Fazer força, ela pode ser feita em vários contextos. Hoje temos muitas opções de academia, de estúdios, de crossfit, de bairro, de pracinha, de casa, que você pode fazer força. Então não tem um tipo melhor que o outro. E a progressão, como todo outro, você tem que sentir que você é capaz daquilo e fazer aquilo com uma certa tranquilidade e ir progredindo, porque sua capacidade vai aumentando, você precisa também progredir. Lembrando, Edma, que eu acho que cabe ressaltar que a gente tem evidências científicas muito boas e quanto mais variar, melhor. Então, seja em todas as questões, tá? Mas força principalmente. Como força, Edma disse, que depende do contexto. Quanto mais você variar a forma como essa força é expressada, em quais tarefas ela é desafiada, melhor. E aí a gente entra na flexibilidade, que ainda é uma aptidão muito valorizada, mas a gente também entra numa outra questão. Quando você está aconselhando pessoas a fazerem atividade física, você espera que tenha um resultado, de fato, em dois aspectos, geralmente, né? Na melhoria da qualidade de vida dela, ou seja, em vida ainda ela perceba a melhora, né? E no aumento da vida. Geralmente são esses dois marcadores que são mais medidos quando você propõe uma intervenção de atividade física na vida. Então, você vive melhor e mais. E aí, a flexibilidade, ela sempre foi classicamente uma aptidão muito valorizada. Mas hoje em dia, ela tem sido questionada sobre esse papel nesses dois desfechos que eu falei. Então, não necessariamente uma pessoa mais flexível, ela vai viver mais. E não necessariamente uma pessoa mais flexível, ela vai viver melhor. Ah, Edma, mas você está falando isso é loucura. Porque tem muito artigo falando de pessoas com mais flexibilidade são mais funcionais, fazem melhor as atividades da vida dela. Mas a gente tem um problema nesses artigos. Porque, geralmente, a pessoa que é melhor em flexibilidade, ela também tem uma condição de força melhor. A força e a flexibilidade, nesses artigos, eles andaram muito juntos. Então, a gente não consegue afirmar que a pessoa vive melhor porque ela tem mais flexibilidade. Talvez seja porque ela seja mais forte e não por conta da flexibilidade. E a gente sabe também que quanto mais grau de liberdade você tem, às vezes quando você leva seu membro para mais longe do seu corpo, mais força você faz, por uma alavanca básica. Então, ter grau de liberdade, muitas das vezes também significa fazer mais força.
Então, existe esse confundidor que provavelmente vai ser mais desdobrado agora, daqui para frente, trazendo a reflexão sobre realmente a importância. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, da eficiência. Você quer dar uma intervenção que melhore algum desfecho para o seu paciente. Não estou falando o seguinte, a pessoa gosta de fazer, você vai falar para ela não fazer? De maneira nenhuma. Ela gosta. Mas uma pessoa que não gosta, que você vai ter que ser muito mais, diminuir a quantidade de prescrição para ela, ou fazer o que realmente vai dar um resultado para ela. Entre aeróbio, força e flexibilidade, eu sugiro que você foque no aeróbio e na força, que a gente tem melhores ciências que vai impactar na melhora de qualidade de vida e na maior quantidade de vida. Porque uma coisa não exclui a outra, né, Edson? Quando a gente fala de força, você disse que tem como a gente trabalhar em diversos ângulos. E aí, esse é um ponto também que eu quero trazer, Rafa. A gente tem bastante evidência que o treinamento de força melhora a flexibilidade. Desde que ele seja feito com amplitudes grandes. Sim, claro. Então, a gente tem que começar a entender a flexibilidade e a mobilidade como ângulos que a gente usa. Ângulos então, que a gente produz força, né? Que a gente produz força, exatamente. Então, se você não usa determinado ângulo, você não, na sua vida, ou na atividade física da sua vida, ou por exercício físico, provavelmente você vai perder essa flexibilidade. Então, talvez seja muito mais interessante e de forma pensando na eficiência da prescrição, o aconselhamento da pessoa fazer força em ângulos grandes, do que talvez, se ela não gostar, do que ela ficar parada usando alongamento para ganhar flexibilidade. Pensando na eficiência. Em um tipo de prescrição você ganha duas coisas e talvez no outro você ganhe menos do que... Então, é uma questão mesmo de trabalhar com o tempo que ela te dá. Nem todo mundo tem muito tempo para fazer atividade física ou exercício físico, então, de maneira eficiente. Isso pode parecer bem polêmico, mas a gente também vai deixar um artigo aqui que trata bem isso. É só uma ciência nova, é só uma reflexão, não significa que deixou de ser importante nem nada, mas é uma maneira de, se eu consigo manter a minha mobilidade, fazendo outras coisas, será que eu preciso realmente de um aconselhamento, de um treinamento específico para isso? Mesmo as pessoas não gostando? Tem um argumento do gostar, Rafa, para mim já me quebrou. Se a pessoa gosta, jamais sou eu que vou falar para não fazer o que ela gosta, né? Tem gente que ama fazer aula de alongamento, se alongar. Gente que serve como uma forma meditativa, como uma forma de ficar no aqui e agora, então... Qual é o significado para ela? Quem sou eu? Exatamente. Aquilo ali, às vezes, é o significado do momento que ela vai pensar na vida dela. Quem sou eu para falar para não fazer? Mas tem muitas pessoas que não gostam e se sentem aconselhadas e obrigadas a fazer porque falaram que tem que ser móvel, tem que ser flexível. E entra no mesmo lugar, talvez, do exercício físico, né? Do ambiente que o exercício físico te propõe. Eu acho que é interessante a gente falar bastante disso, Edwin, porque eu acho que o intuito de trazer à tona a opinião baseada, obviamente, em evidência científica sobre a flexibilidade é muito... eu vou tomar cuidado com a minha palavra, mas eu acho que é muito injusto a gente colocar uma melhora em um aspecto isolado. Como se aquilo ali representasse um desfecho, saúde, qualidade de vida, longevidade. Então, assim como a força também... mensurar isso, exatamente. Né? Assim como a força, assim como a flexibilidade, assim como as questões cardiorrespiratórias. E outra coisa, então essa é a primeira reflexão, que é muito injusta. A gente realmente tem que pensar nisso, se o fato isolado. Então, se puder juntar tudo para ter um ganho melhor, você disse como o caso de alguns treinamentos, você explorar ângulos grandes, utilizando dessa força, você tem trabalhos falando que melhora a flexibilidade, que dependendo de como você expressa essa força, tem trabalhos também que falam que melhora questões cardiovasculares, né? Depende de como você faz isso. E também o que você tocou no sentido do prazer. Eu acho que isso é muito pouco estimulado quando a gente fala de saúde e qualidade de vida. E isso tem um papel importantíssimo, não só na questão da aderência da pessoa, mas em questões hormonais mesmo. A gente sabe que as pessoas, quando fazem coisas que gostam, e a gente sabe que muitas tecnologias estão usando do prazer para poder engajar, né? A gente vê o caso de redes sociais disso, que botam a questão da dopamina, né? A questão de todas essas respostas hormonais à tona, mas a gente ainda não pensa na prática de atividade física, de exercício físico, incorporar o prazer, que é algo poderosíssimo.
Então, eu acho legal você falar isso e trazer o exemplo da flexibilidade, porque realmente fazer o que a gente não consegue gera um desprazer muito grande nas pessoas. E dependendo de quem é aquela pessoa, dependendo do que aquilo ali representa para aquela pessoa, pode ser só um empurrãozinho para ela não querer mais fazer. Então, pensar no prazer, galera, que não quer dizer, na minha opinião, dar o que ela quer no sentido Só o que ela de quer. só o que ela quer, exatamente, não dá só o que ela quer. Eu acho que isso daí é uma virada de chave que as profissionais da saúde precisam realmente se atentar. E tem muita coisa boa saindo aí de evidência científica. Se o médico aconselhar, ou qualquer outro profissional de saúde aconselhar ela ser frequentemente ter atividade física aeróbica na vida e fazer força frequentemente, provavelmente as mobilidades, as flexibilidades delas vão ser mantidas. Pelo menos as funcionais. Porque uma coisa também é importante, a gente refletir sobre os testes de flexibilidade. Por exemplo, o sentar e alcançar, que é um teste clássico. Você senta com a perna esticada e alcança em direção aos seus pés. Reflete o quanto isso é funcional para a sua vida. O quanto você ser móvel nesse movimento vai refletir alguma transferência de qualidade de vida para algum objetivo da sua vida. Então, se você se manter ativo frequentemente, com essas duas aptidões, que é o aeróbio, né? Ou por deslocamento ou por exercício, e fazer forças em ângulos variados e grandes, a sua flexibilidade funcional vai ser mantida. É diferente de querer colocar a testa no joelho. Essa flexibilidade, provavelmente, você vai precisar treinar isso. Mas o quanto isso é necessário? O que por muito tempo foi vendido é que ser móvel iria lhe fazer bem para a saúde. E essa relação hoje já não é muito bem entendida, certo? Então, é só essa reflexão que a gente traz. Essa relação isolada, né, que você diz. Seja flexível e você vai ter mais longevidade ou você vai ter mais funcionalidade. Parece que não é tão bem assim pelos confundidores que a gente tem nas ciências da flexibilidade, certo? Então, a gente não vai entrar tanto na prescrição. A prescrição da flexibilidade ela tem que estar integrada com outros aspectos. Essa é a maneira que a gente entende hoje, né, Rafa, eu e você, o Toque da Saúde, porque nós somos as vozes do Toque da Saúde. A flexibilidade ela tem que estar inserida no seu dia, a sua mobilidade funcional ela tem que ser usada. Use e você vai ter. E um outro componente, porque a composição corporal a gente não vai falar muito, Rafa, porque apesar da atividade física ela tem um papel importante, principalmente nos tecidos musculares, a gente sabe que o aumento da quantidade dessa composição, né, do tecido muscular é bem benéfica, mas a gente sabe que tem outros aspectos envolvidos, como alimentação e tal. Então, a gente não vai entrar tanto nesse mérito da composição, que é uma aptidão que eles falam, e realmente a ciência mostra que sim, tem relação com a longevidade e com a qualidade de vida, tá, pessoal? Não é que a gente está falando que não tem. Tem sim. Mas como a atividade física ela é só uma parte do processo, a gente não vai entrar em tanto. Mas o mais importante se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, o mais importante a atividade física sim faz a energia ser gasta para um lado bom do corpo. E aí evita que a energia se acumule, entre aspas, para o lado ruim. Seja por gordura, ou por doenças, ou por coisas ruins que podem acontecer. Então, a atividade física, ela faz esse alocamento de energia boa, esse gasto bom da energia que a gente consome. Talvez seja esse um importante papel da atividade física nessa composição corporal e criando tecidos bons, né? Tecidos que vão secretar informações positivas para o nosso corpo. Mas a gente não vai falar tanto dela por ter outros aspectos envolvidos. A gente entra no último, que é o equilíbrio, que também se questiona muito. E aí até dei uma pesquisada ontem, eu fiquei curiosa. Falei, será que realmente tem associação do equilíbrio com melhora de funcionalidade e tal? E a gente entra na mesma ideia da flexibilidade. Toda vez que tem treino de equilíbrio, geralmente tem algum treino de força associado. Então, o equilíbrio funciona, mas se você fizer força, você vai junto. Entendeu? Então, não é que você também não possa incluir, principalmente para pessoas mais velhas. Então, mas outra coisa, o equilíbrio é quê? Equilíbrio não é por si só. O equilíbrio também é contextual. Então, a gente pode estar falando do equilíbrio da pessoa de ficar em pé, do equilíbrio dela ficar no chão, do equilíbrio dela ficar num pé só, de correr, do equilíbrio de correr, do equilíbrio de mudar de posição, sair da fase sentada para a fase em pé. Então, o equilíbrio por si só ele não existe. O equilíbrio é contextual. Quando você vai treinar uma ampla variedade de ângulos e de força e de aeróbio, provavelmente você já vai estar treinando esse equilíbrio de diferentes posições. Então, ele também passa a ser
uma coisa associada a outro. Não significa que você não possa aconselhar para ele ter em algum momento do treino, mas acaba sendo também uma coisa muito específica para o profissional do movimento e não tanto um aconselhamento geral. Então, óbvio, se você pega uma pessoa que ela tem um déficit de equilíbrio muito grande, obviamente o profissional especialista vai treinar isso, né? Mas provavelmente essa pessoa tem déficits muito grandes de outras coisas também. Um exemplo é força. Provavelmente. Então, é muito caso a caso. Eu não colocaria como uma recomendação geral, tá? E a gente também não tá falando de questões neurológicas envolvidas, né? Deixando muito claro. Isso aí. Que o profissional, provavelmente, de fisioterapia, de reabilitação, vai ter que olhar com um olhar mais atento, obviamente. Mas também colocaria como orientação do especialista. Se o especialista achar que deve, quando deve. Não do profissional que não é especialista. Então, essas 5 aptidões, que a EDMA sugeriria para os profissionais de outras áreas da saúde falarem? Essas 3 grandes, que é sim, ela tem uma capacidade cardiorrespiratória boa, tá? Isso pode ser medido pelo VO2. Acima de 30 a gente já tem boa associação com saúde. Ela ter força para fazer as coisas da vida dela de uma maneira leve. Lembrando do que você falou sobre força, né, Edma? Sim, então, que ela faça as atividades da vida dela e se sinta numa intensidade leve, mas que treine em várias intensidades. E é de olho na composição corporal, que sim é uma aptidão que tem relação, bastante ciência, sobre viver melhor e viver mais. Essas outras 2 eu deixaria fora do aconselhamento. Eu acho que quanto mais mensagens a gente dá, Rafa, mais confuso fica. Eu acho que a gente tem que focar. Nossos esforços têm que ser mais eficientes. Então, se a gente coloca muita coisa para o cara que não é especialista, lembrando que ele já vai ter que ver um monte de outra coisa na consulta dele, né? Ele não tá ali só para consultar sobre atividade física. Atividade física é um papo, uma parte da consulta dele. Então, eu deixaria esses 3 focos, assim, para ele visualizar. Melhora da aptidão cardiorrespiratória, melhora da condição de força e melhora na composição corporal, que também pode ser um subproduto das 2 primeiras. Perfeito. Então, acabamos? Acabamos, você não vai falar nada? Tá? É isso? Concorda? Não, concordo, né? A gente antes de gravar já conversou tanto que a gente já veio aqui pronta. A gente fala muito, né, Rafa? Olha o tempo que deu. Se a pessoa chegou até aqui, ela merece muito obrigada. Ela merece não, Rafa? E ela merece todos esses artigos aqui que a gente estava falando. Então, dá um pulinho aí na descrição que a gente vai mandar o link para vocês. Não, sem dúvida. Tudo que a gente falou aqui, pessoal, ou está documentado em algum episódio já do Talk, ou está em artigo que a gente leu recentemente. Mas se você quer algum específico, não lembra, ou a gente não colocou, ou algum episódio e não tá conseguindo achar, por favor, manda uma mensagem pra gente, ou no direct, @RafaBrandão, @EdmaAlves, ou @Toque da Saúde mesmo, se você não conhece ainda, a gente tem o nosso Instagram, então segue lá e ajuda a gente a propagar essas informações de qualidade sobre saúde, né, Edma? Porque a gente se esforça muito para trazer informação de qualidade, informação do que tá acontecendo atualmente, principalmente que diz respeito à integração de todas as áreas. A gente sabe que o ser humano é muito complexo, então não tem como ficar numa coisa só, né, Edma? Num aspecto só. Sem dúvida, Rafa. Então a gente vai pedir ajuda de todo mundo que chegou até aqui para compartilhar com seus colegas profissionais de saúde. A gente sabe que tem muita gente profissional do movimento que segue a gente, então essa mensagem ela deve ampliar essas fronteiras e chegar a outros profissionais. Então a gente pede a sua ajuda para encaminhar, se você achou que foi relevante. Então essa daí, não vai ter nem aquela brincadeirinha de caminha pra quem. Não, foi uma ajuda só. É bem séria hoje o pedido de ajuda. Essa mensagem precisa chegar, pessoal. É isso, galera. A gente se vê daqui a 15 dias. Ó, se inscreva na nossa newsletter, porque semana que vem, se você tá ouvindo esse episódio quando ele foi ao ar, que é na segunda-feira, se inscreve lá pra você receber o que tá acontecendo na área da saúde. E a gente se vê daqui a 15 dias no podcast. Tchau, tchau, galera.